E uma decisão que iria então comprometer o destino, a vontade, os desejos, a inclinação do coração e da alma humana dali por diante. Uma decisão que então traria para nós uma consequência. Uma decisão que colocou diante do Senhor pessoas que até então estavam perfeitas, mas levou essas pessoas a estarem no estado de condenação. E Deus então naquele princípio também se posicionou. E nós vamos aprender hoje. A palavra Adão, do hebraico Adam, ela significa homem, ser humano. E eu quero destacar aqui. E é a raiz, e é a palavra primeira, então, de Adamar, mulher, tirada do homem. E aí nós temos o seguinte, a palavra Adamar significa mulher e significa ser humano também. Logo, Adão, ou Adão, no contexto bíblico, refere-se a toda a humanidade. Satanás tentou primeiro Adão, e eu estou dizendo aí o ser humano ali representado, usando as seguintes estratégias, e eu quero que você preste atenção. A primeira estratégia de Satanás lá no Éden, lá no princípio, foi engano. Isso está em Gênesis 3, de 1 a 3. E ele então usa aquilo que Deus tinha dito. Primeiro ele pergunta, e a mulher então responde. Ele pergunta à mulher o que Deus disse então. E aí a mulher afirma tranquilamente, olha, Deus falou que de toda a árvore do jardim a gente pode comer, mas da árvore do conhecimento, aqui está no centro, no meio, dessa não deve comer. E aí então ele começa a trabalhar. Sabe por que Deus falou que não deve comer? Ele começou então a plantar dúvida. Ele começou a trabalhar o que é característico de Satanás, a velha serpente, a mentira. Ele começou então a plantar o engano, justamente para minar o coração, para despertar então algo mais no ser humano, para se rebelar contra Deus e desobedecer ao Senhor. Então a primeira artimanha de Satanás foi engano, distorcer, adulterar a palavra de Deus. Segundo foi a vaidade, então plantar, instigar, provocar o desejo pelo poder, o desejo então de exaltar, de estar em lugar de destaque, enfim, de buscar aquilo que exalta a si mesmo, de se aparecer de grandeza. Versículo 4, a vaidade, o querer ser igual a Deus, a possibilidade. Satanás então vende essa ideia maligna, mentirosa, mas que mexeu com o coração dos primeiros seres humanos. E terceiro, estratégia dele, na verdade não é estratégia, ali já era um laço, já foi a queda do ser humano. A desobediência então, versículos 6 e 7, quando o ser humano toma do fruto proibido, que na verdade ali a questão central não é o tipo de fruta ou fruto, mas a obediência. A aliança entre Deus e a humanidade foi quebrada. E quando a aliança foi quebrada, então o elo que ligava o ser humano a Deus, a vida eterna, a felicidade, a paz, a alegria plena, foi rompido. E a partir dali foi quebrada a comunhão com Deus. As consequências do pecado, então nós encontramos. A partir aí nós vamos ver o versículo 8 a 13 de Gênesis 3, do 14 a 21, e o final é a expulsão do ser humano do Éden, da presença de Deus. Há um vazio, há uma busca por prazer, por plenitude, por completude humana. E isso, por mais que o ser humano busque, então, os prazeres da carne, é passageiro. Porque só Deus pode completar aquilo que falta no ser humano. Vamos avançar? O primeiro Adão pecou ao aceitar a proposta de Satanás, a proposta de engano, de vaidade, a ideia de ser igual a Deus, e desobedeceu o Senhor. Seguiu o caminho da desobediência. Na primeira ação lá do inimigo, ele procura plantar um engano no coração. E dizer, não, Deus está mentindo. Na verdade, Deus está escondendo que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Na verdade, não é isso. Vocês não vão morrer. Semear dúvida é o papel do inimigo. Criar situações para que você não acredite no resgate de Deus, Jesus Cristo, esse é o papel de Satanás. Em João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira.
E quem vive mentindo é filho do diabo. Porque a mentira é algo natural, é algo característico então do próprio diabo. Sendo assim, nós percebemos que o engano não estava apenas nos lábios do inimigo, mas estava na sua essência. E aí nós olhamos essa investida que ele fez contra o ser humano ali, usando a mentira. O objetivo era despertar o desejo de comer o fruto, proibir e produzir a desobediência a Deus. O objetivo final era a desobediência a Deus. A fome aqui tem o sentido de desejo de comer. Desejo, então, de ser igual a Deus. Vamos avançar um pouquinho mais. Na segunda investida, a velha serpente investe para despertar no ser humano a fome do poder. Ser igual a Deus. Você já parou para pensar? Ser igual a Deus. Tem um filme que você pode até dar risada, mas ele de alguma forma, ele traz uma caricatura, ele traz um pouco de ironia, ele traz um pouco de reflexão. Se você assim olhar criticamente, Todo-Poderoso, o nome do filme, mas expressa o desejo humano, em alguns momentos da vida, de ser igual a Deus, ou a busca desenfreada por uma vida perfeita. E aquele filme, não vou contar todo o filme, apenas citando ele, um destaque. O ator principal, pelo menos que está ali, o desejo de ser Deus, ele tem a oportunidade de experimentar por um dia. E o filme retrata de uma forma um pouco cômica, mas ao mesmo tempo crítica, com humor. E aí você pode refletir um pouco sobre aquela tentativa, aquele desejo. E no final ele desiste, porque ele viu que não dá para ser Deus. Ele viu que não dá para a gente. Nós vemos o seguinte, que a velha serpente, ele investe para despertar no ser humano a fome de poder, a ganância e a vaidade. A ideia de ser igual a Deus, versículo 4 e 5 de Gênesis 3. A fome aqui, nesse momento, tem o sentido de necessidade de comer para ter o poder. O resultado foi a sedução do coração, a sedução dos olhos e a queda de toda a humanidade. Em Gênesis 2, 16 e 17, Deus havia feito um acordo com o ser humano, com o primeiro casal, com a raça humana, de que se eles permanecessem fiéis, eles teriam tudo à disposição, logo a eternidade, a paz, a felicidade, iriam então como mordomos de Deus administrar tudo, e não teria então lágrimas, dor, morte, sofrimento, injustiça, fome, guerra, nada disso existiria. Mas uma condição Deus colocou em Gênesis 2, 16 e 17. Ele disse: de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. E no dia que o ser humano rompe e quebra essa aliança, quem quebrou o acordo não foi Deus. O ser humano então, a partir desse momento, passa a estar condenado a viver eternamente longe de Deus. Vamos seguir com a palavra do Senhor. A velha serpente, ele segue a seguinte estratégia, como nós vimos, agora com outro olhar. Primeira pergunta: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele faz essa pergunta, depois da mulher ter dito. E a mulher responde: do fruto da árvore, ou das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Segunda estratégia, segundo ataque: planta a mentira e a dúvida, versículos 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Terceiro, envolve o ser humano, e aí vem a queda nos versículos 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram
folhas de figueira e fizeram cinta para si. Vamos seguir a palavra? Nós temos então a consequência. A consequência é justamente o seguinte: a partir do pecado, a partir desse ato então de rebelião, de desobediência a Deus, o ser humano agora passa, com o pecado de Adão, ele passa agora a ser, na verdade, escravo, ou melhor dizendo, passa a ser vítima da morte. Passa a ser, na verdade, prisioneiro da morte. Passa a ser condenado à morte. Porque o salário do pecado é a morte, como diz Romanos 6:23. A recompensa, o resultado do pecado, da rebeldia humana, da desobediência à aliança de Deus, é a morte. E junto com a morte, ou nesse processo de morte, vem sofrimentos e todos os males que passaram a reinar sobre a terra. O pecado é a quebra da aliança com Deus, que na prática é a desobediência. Então o pecado então nos afasta do Senhor, nos esvazia da presença de Deus. E não há nada mais terrível do que viver sem Deus. E diz ainda a palavra: quando o ser humano comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele quebrou a aliança com Deus. Ele optou, ele tomou posse da palavra da velha serpente, e ele então foi contra o mandamento da palavra de Deus. A Bíblia diz que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Assim foram expulsos da presença de Deus. Perderam a comunhão, a vida abundante, a vida eterna. Logo a morte e o sofrimento passaram a ser uma realidade dominante na experiência humana. Vamos seguir a palavra do Senhor. O segundo Adão, Jesus Cristo, como diz em Mateus 4, de 1 a 11, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o Espírito Santo leva Jesus ao deserto. Jesus havia então jejuado, ele estava sem comer 40 dias e 40 noites. E aí vem a investida do inimigo. A semelhança com o que fez a Adão lá no princípio. Agora Satanás tenta destruir o projeto de Deus, o resgate, o segundo Adão, Jesus. Ele então investe contra Jesus. Aqui destacamos a fome enquanto desejo de comer e necessidade de comer. Seguindo um pouquinho mais. Tentação 1, ou seja, investida número 1 contra Jesus, contra o segundo Adão. Se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Versículo 3. E aí nós temos justamente o seguinte: ostentação. Queria que Jesus demonstrasse, queria que Jesus provasse que ele era o Filho de Deus. Respondeu Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A tentativa muitas vezes é para que você prove. E quando você está vivendo um momento de dificuldade, como Jesus estava em jejum proposital, mas ele queria experimentar, provocar o fracasso. E quantas vezes o inimigo tenta zombar quando você passa por um deserto, quando você está num momento de aperto, um momento então difícil da sua vida. E é o momento de você entender como Jesus se posicionou. Não venha não, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. O homem, o ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Próximo, vamos seguir? Tentação investida 2, vaidade, versículos 5 e 6 de Mateus 4. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou ele no lugar mais alto do templo. E disse a Jesus que deveria se lançar dali, porque ele tinha anjos à sua disposição para evitar que ele viesse tropeçar em alguma coisa. Veja que coisa maravilhosa se olhar humanamente falando, demonstração de autoridade e poder. Mas naquele momento era mais um laço de vaidade. E Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 7. Avançando. Tentação 3, poder. E aí a gente encerra por aqui. O diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Versículos 8 e 9. A semelhança da tentação do primeiro Adão, o diabo tentou envolver Jesus com a sedução do poder. Mas diferente do primeiro Adão, Jesus, o segundo Adão, resistiu ao diabo e disse não à sua proposta de poder e desobediência ao projeto de Deus. Segue? Considerações finais. Diz assim: primeiro,
Em Adão o pecado entrou no mundo e o seu pecado trouxe a morte sobre toda a humanidade e a criação. Em Adão nascemos pecadores e condenados à morte e a viver eternamente longe de Deus. Segunda consideração, em Jesus, pela graça de Deus, somos salvos. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, assim também por um homem, Jesus Cristo justo, entrou o perdão e a salvação para todo aquele que nele crê. E por fim, desde o princípio, quando foi expulso da presença de Deus, Satanás procura plantar no coração humano a rebelião e a desobediência. Portanto, saia da situação de desobediência, de rebelião, se arrependa, volte-se para Deus, porque Deus enviou um resgate para mudar a tua história. Não importa o teu cativeiro, não importa o teu sofrimento, não importa também, seja o outro extremo, as tuas conquistas. Eu quero dizer que tudo passará, porque a palavra diz que passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E um dia hás de prestar conta ao Senhor. Portanto, o vazio que existe na tua alma, Jesus Cristo quer encher hoje. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor, se arrependa dos teus pecados e convide Jesus. Diga assim: Jesus Cristo, eu te convido para entrar no meu coração, para fazer morada, porque eu quero viver para ti, e eu quero ser uma bênção. Eu quero falar de Jesus, o resgate de Deus, o verdadeiro Adão, o Salvador. Que Deus abençoe. Vamos orar nesse momento. Deus, obrigado pela palavra desta noite, obrigado pelo mover do Senhor. Agora aplique o nosso coração a palavra liberada e nos dá graça, Senhor, de vivermos esta palavra e colher os frutos desta palavra, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações, bem como o poder, dons e ministérios do Espírito Santo de Deus, repousa sobre vós, povo de Deus, e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus.